Vamos tratar da origem do mal. Veja como essa lição ela é profunda. Ela trata do problema do mal. Eu nunca me esqueço quando um professor, quando eu estava estudando teologia, lá no ano de 1989, já faz tempo, um professor querendo se mostrar muito sábio, nós temos que tomar cuidado, às vezes às vezes a pessoa ela acaba se tornando uma exibicionista. E ele tinha feito uma grande descoberta. Ele disse: olha, eu estou estudando a doutrina do pecado e eu descobri que quem deu origem ao pecado, quem criou o pecado, o autor do pecado é o próprio Deus. Meu Deus do céu! A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Zibordi. Está começando mais uma aula da série de lições sobre a defesa da fé cristã, das lições bíblicas primeiro trimestre de 2025, lições bíblicas adultos da CPAD. Nós estamos tratando de vários assuntos teológicos e também apologéticos muito importantes. Tivemos uma série de lições sobre a cristologia. Na semana passada estudamos sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E agora vamos ter mais duas aulas, duas lições, em que vamos tratar da soteriologia. Na verdade, hamartiologia e soteriologia, que são duas matérias que em teologia sistemática são estudadas em conjunto, porque uma se conecta à outra. Bom, nós vamos então estudar hoje sobre o pecado original que ocasionou a queda. Então, nossa lição é: o pecado corrompeu a natureza humana. Nós vamos estudar essa lição, se Deus quiser, de maneira presencial no dia 9 de março de 2025. Lição de número 10. Vamos começar já com a leitura do texto áureo e também da verdade prática, mas se você desejar, você pode curtir esse vídeo para impulsioná-lo, compartilhá-lo também, é muito importante. Se você não é inscrito, eu sempre convido as pessoas a que se inscrevam, e se você desejar ter benefícios como ter acesso a todo o nosso acervo de texto, incluindo-se os roteiros da Escola Bíblica Dominical. Você vê aqui que são roteiros muito completos, com um grande detalhamento. Nós vamos aqui, inclusive, apresentar na tela este roteiro para que você possa aí conhecer o nosso trabalho, não é? Um trabalho de pesquisa, e eu convido a todos que desejarem tornar-se membros do nosso canal. Basta clicar aí no botão Seja Membro, ou no link deste vídeo, na descrição desse vídeo tem um link para tornar-se membro, e assim você vai ter acesso a todo o nosso acervo de textos, além de outros benefícios como antecipação de vídeos, vídeos exclusivos para os membros e assim por diante. Bom, lição de número 10, cujo texto áureo está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a verdade prática diz-nos o seguinte: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Veja que interessante. Não é desde o nascimento, é desde o ventre materno, porque o salmista foi claro a dizer: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então não é que nós nascemos pecadores, nós já somos pecadores desde o momento da concepção. Vamos então iniciar. Nós vamos ter como ponto de partida os textos de Gênesis capítulo 3, versículos 1, 6 e 7 e Romanos 5, 12 a 14, mas claro, não vamos ficar presos a esses textos.
Vamos introduzindo o assunto, dizendo primeiramente o seguinte: nós vamos estudar sobre a queda. Queda com Q maiúsculo, não é erro ortográfico não, é assim mesmo. Porque não é qualquer queda, é a queda. Então nós vamos entender o sentido da queda, o sentido geral, lato sensu, mas vamos também ver o stricto sensu, ou seja, o sentido específico, o sentido estrito dessa queda. A queda e suas consequências. Então, após a série, como eu falei, de estudos apologéticos sobre as três pessoas da Trindade, com ênfase para a cristologia e suas complexidades, muita gente estava torcendo para passar logo essas lições, devido, eu reconheço, são lições muito complexas, tratando da deidade de Jesus, a sua plena humanidade, a união hipostática. Quantas pessoas tiveram dificuldades, mas nós sempre dissemos que temos que priorizar a Bíblia como fonte primária, primacial de autoridade e não dar vazão aos nossos pensamentos, à nossa lógica humana que é defeituosa, é falha, é deficitária. Vamos priorizar o que diz a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Então, nós estudamos sobre as três pessoas da Trindade com ênfase, grande ênfase, para a cristologia e suas complexidades. Tivemos também uma lição, é bom que se diga, sobre o Espírito Santo. E agora vamos ter 2 aulas sobre as doutrinas da salvação. Começando pelo estudo sobre a queda. Queda, grosso modo, é uma referência ao pecado original. E esse estudo consta do chamado estudo do pecado, que é a hamartiologia. Hamartiologia porque pecado do grego é hamartia. Então, em teologia sistemática, hamartiologia é o estudo do pecado. Hamartia do grego significa erro do alvo. Errar o alvo, erro do alvo. Que é fundamental. Quando você estuda a doutrina do pecado, você está preparado para estudar a obra redentora do Senhor, porque a obra redentora é justamente a resposta ao pecado, aos males que vieram ao mundo por meio do pecado original, por meio da queda que nós vamos tratar. Então nós vamos tratar nessa primeira aula, a partir, repito, de Gênesis 3, 1 a 7 e Romanos 5, 12 a 14, vamos tratar da origem do mal. Veja como essa lição ela é profunda. Ela trata do problema do mal. Eu nunca me esqueço quando um professor, quando eu estava estudando teologia, lá no ano de 1989, já faz tempo, um professor querendo se mostrar muito sábio, nós temos que tomar cuidado, às vezes a pessoa ela acaba se tornando uma exibicionista. E ele tinha feito uma grande descoberta, ele disse: olha, eu estou estudando a doutrina do pecado e eu descobri que quem deu origem ao pecado, quem criou o pecado, o autor do pecado é o próprio Deus. Meu Deus do céu, eu tinha lá os meus, à época 89, veja, eu tinha 19 anos, mas naquela época, por graça de Deus, eu já tinha um grande professor de Bíblia, que era o pastor Valdir Nunes Bícego, de saudosa memória, e naquela época eu já li os livros do mestre Antônio Gilberto, e quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, meu Deus! E eu tive que ajudar ali os meus colegas de classe, porque, veja, uma heresia, quando ela é dita por alguém que tem um certo prestígio, ela pode gerar um estrago inimaginável. Então aquele professor simplesmente disse em sala de aula que Deus é o autor do mal. Deus é o autor do pecado. Mas, irmão Ciro, não está escrito lá no livro do profeta Isaías, eu crio o mal? Veja, tem que ler o contexto. Em que sentido Deus cria o mal? Ali ele estava falando que traz juízo, mas não é o mal moral,
Deus não é o autor do mal moral. E nós vamos explicar isso na aula de hoje. Mas o pecado significa, então, transgressão da lei, de acordo com 1 João capítulo 3, versículo 4. Então nós vamos estudar sobre a origem do pecado e sobre o grande estrago que isso causou à humanidade. Já na próxima aula, nós vamos discorrer sobre a salvação mediante o sangue de Jesus, que tem a ver mais com a soteriologia. Então, nós vamos estudar, claro, sobre a solução divina para as consequências da queda. Mas, irmão Ciro, vamos falar tanto em queda, o que é a queda? Calma, nós já vamos explicar. O importante é nós sabermos, antes ainda de mencionarmos os tópicos e pontos dessa lição e fazermos um pequeno comentário sobre eles, é importante nós observarmos qual é o objeto desta aula de hoje, o objeto da presente lição. Nós vamos estudar mais precisamente sobre a entrada do pecado no mundo, mediante a desobediência de Adão e Eva, o primeiro casal. Mas nós vamos tratar também da origem propriamente dita do pecado, que é anterior. Sabemos que antes de formar o homem, Deus criou uma companhia inumerável de anjos, os quais, assim como os seres humanos, têm, claro, personalidade e são capazes de grande inteligência e responsabilidade moral. Sob a liderança de Satanás, que originalmente era um anjo santo, uma multidão de anjos, a terça parte dos anjos, desertou, rebelando-se contra Deus e tornando-se pecaminosos em sua natureza e serviço. O homem, por ter sido criado à imagem de Deus, possuía, claro, da mesma forma, uma personalidade completa e a capacidade de tomar decisões morais. Pelo fato de Satanás e os anjos caídos terem pecado primeiro, o homem não originou o pecado, mas tornou-se pecador por influência satânica. Diz aí Louis Schaeffer, numa obra, claro, que foi revisada por ninguém menos que John Walvoord, dois grandes teólogos dispensacionalistas. Veja aí essa obra que eu estou recomendando na parte bibliográfica do nosso roteiro, os principais temas teológicos da Bíblia. Aí eu estou citando então esta obra escrita por Louis Schaeffer e revisada pelo teólogo John Walvoord. Muito bom este livro. Mas vamos lá então. Quais são os pormenores dessa lição? Essa lição, aliás, é uma lição muito vasta. Tem muitos pormenores. Você vai ver que algumas coisas eu não vou poder explicar em detalhes, porque, como eu já disse, se eu fosse ler as referências bíblicas também, e se eu fosse explicar pormenorizadamente cada ponto desta lição, ficaria, modéstia à parte, uma aula de 3 horas. Eu poderia apresentar essa aula de 3 horas, mas quem assistiria? Quem estaria disposto a assistir? Porque você sabe que no YouTube tem muitas pessoas críticas, que criticam, que observam minúcias, que percebe até o penteado, se você penteou o cabelo para um lado, para o outro, se o som... Muitas pessoas criticam o som, a qualidade do som e tal, e a gente procura apresentar o melhor. Agora imagina, o conteúdo então nem se fala, a pessoa às vezes assiste um pedaço do vídeo, avança para outra parte e critica, mas poucas pessoas querem tomar tempo, ler as referências, estudar, para aprender. Eu tenho dito aqui, as pessoas às vezes não entendem isso que eu digo, mas a minha missão é ajudar aquelas pessoas que desejam aprender. Se eu não posso te ajudar, siga seu caminho e seja feliz. Ou você pode fazer no seu canal um vídeo melhor do que o meu. Tá certo? Então eu não vou ficar discutindo aqui com as pessoas, tá bom? Eu procuro ajudar. Mas vamos lá, primeiro tópico. A doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Qual é o primeiro ponto? O autor do pecado. Gênesis 3, versículos 1 e 2. Nós vamos tomar como base esses dois versículos.
É bom que você tenha a sua Bíblia aberta enquanto você assiste essa aula para ver do que se trata. Mas, primeiro, é importante observar que alguns teólogos, eles têm afirmado que Deus é o autor do pecado. Já falei disso. Isso é lamentável. Mas eles dizem isso por quê? Há algumas razões que são apresentadas. Primeiro, alguns dizem isso porque Deus dotou os seres que ele criou, tanto os anjos como também os homens, de livre-arbítrio. E nesse caso, ele teria permitido a queda. E se ele permitiu a queda, muitos entendem que essa permissão ou seja, Deus está por trás de tudo, Deus é o próprio criador do mal. Nós vamos ver que não é bem assim. Outros, os calvinistas supralapsarianos, que também são conhecidos como hipercalvinistas, eles chegam ao ponto de afirmar que Satanás e os seus anjos, bem como Adão e Eva, foram predestinados a pecar. Deus decretou que eles pecariam. Ou seja, para eles tudo, para esses teólogos hipercalvinistas, tudo está de acordo com o decreto de Deus. Até mesmo a queda foi decretada por Deus. O mal foi decretado por Deus. Então, ao fim e ao cabo, Deus é o próprio autor do mal, segundo essa visão. A queda não foi uma escolha angelical ou humana, e sim uma determinação divina. Entretanto, a palavra de Deus é clara quanto à origem do mal, dentro e fora do mundo cósmico. Quando falamos do mundo cósmico, não é unicamente o planeta Terra. O mundo cósmico, cosmos, abrange tudo. Tudo o que nós podemos alcançar como seres humanos limitados. O universo, de maneira geral, claro, não todo o universo, nós temos como ter acesso a ele, mas quando se fala do cosmos, o pecado, claro, ele entrou no cosmos. Mas antes de ele entrar no cosmos, ele já estava presente no mundo angelical. Agora, então, a origem, o pecado não entrou no mundo quando Satanás pecou. Satanás, claro, pecou, o pecado entrou no mundo angelical, mas o mundo cósmico, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Então é importante nós fazermos essa distinção, mas o que nós estamos falando agora, primeiramente, é que é um erro pensar que o Criador fez o diabo. Deus não fez o diabo. O diabo, na verdade, é um ser que tornou-se esse enganador, esse tentador, por causa do seu pecado. O seu coração se encheu de iniquidade. Então, repito, é um erro pensar que o Criador fez o diabo e determinou que este fosse o tentador. Pois a Bíblia diz que neste se achou iniquidade, quando ainda era um anjo de luz, Ezequiel 28:15. Mas, irmão Ciro, Ezequiel 28:15 não fala do diabo, fala do rei de Tiro. Pois é, aquele rei, ele estava tão possuído por Satanás, que Deus usou aquela palavra que ele deu a Ezequiel para descrever justamente a queda de Satanás. É esse o sentido. Claro que num sentido primário, é uma referência ao rei de Tiro, mas por trás dele, porque ele estava tão ligado a Satanás e possuído pelo diabo, Deus aproveitou ali aquela profecia contra o rei de Tiro para falar da própria origem de Satanás, porque não era aquele rei que era um anjo de luz. Claro que é uma referência a Satanás. Isso em Ezequiel 28 e também em Isaías 14. Então veja, aqui está a autoria do pecado. A autoria do pecado em Satanás. Deus jamais pode ser responsabilizado. Vou citar outro teólogo aqui, eu creio que agora é Norman Geisler. Não, agora é Charles Ryrie. Olha o que diz Charles Ryrie. Deus jamais pode ser responsabilizado pelo pecado de alguém, nem mesmo pelo de Satanás. De acordo com a Bíblia, o pecado teve origem em um ato de livre-arbítrio, no qual a criatura deliberadamente escolheu corromper o caráter santo
de piedade no qual Deus envolveu sua criação. A negação do livre-arbítrio parece meramente um dogmatismo filosófico arbitrário, contrário à visão bíblica. Então veja que Charles Ryrie questiona aí fortemente o chamado hipercalvinismo, o supralapsarianismo, que defende essa ideia de que Deus determinou tudo. Deus decretou tudo, até mesmo a própria queda de Satanás, a própria queda do anjo de luz, não é? Que depois veio a ser chamado de Satanás. Mas desdobrando então melhor esse ponto para que todos possam entender. Primeiro, a origem do pecado antes do Éden, porque o pecado não teve origem no Éden. Ali foi quando o pecado entrou no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. Mundo cósmico. Agora, antes de entrar no mundo, ele entrou no mundo angelical. Antes de entrar no mundo cósmico, entrou no mundo angelical. Deus não criou o diabo nem o fez pecar. Ele fez um anjo bom chamado Lúcifer. Daqui a pouco vou explicar aí por que eu estou citando o termo Lúcifer. Na verdade é uma citação agora sim de Norman Geisler. Mas muita gente não gosta de usar esse termo, diz que esse termo Lúcifer não está na Bíblia. De fato não está no hebraico. Mas na tradução Vulgata Latina aparece Lúcifer, e por isso que em outras versões você vai encontrar Lúcifer. Não vejo problema nenhum em usar Lúcifer, porque Lúcifer é um termo que no latim significa aquele que traz luz, que é uma referência a Satanás, que é chamado ali de estrela da alva, estrela da manhã, lá em Isaías capítulo 14. Então Deus fez um anjo bom chamado Lúcifer, e este pecou livremente. Porque Deus criou seres livres, seres morais. Deus não criou autômatos, Deus não criou robôs. Se Deus fez criaturas livres, e se é bom ser livre, então a origem do mal está no uso indevido da liberdade. Então o que Deus criou foi a liberdade. Deus criou seres livres, Deus criou seres morais, seres que podem tomar decisões. Ele não criou o mal diretamente. Da mesma forma, Deus criou, formou e fez Adão e Eva como seres livres e não autômatos, repito. E ambos escolheram livremente desobedecer-lhe, dando ouvidos ao diabo, a antiga serpente, como diz a Bíblia. Se o inimigo, personificado em uma serpente, tentou Eva, o mal ali já existia. Veja, se ele tentou Eva, ele já era o autor do pecado, portanto, né? Então, não foi Eva a primeira a pecar, nem Adão. Então ele tentou Eva, Satanás personificado numa serpente, tentou Eva porque o mal já existia. Porém ainda não havia sido introduzido no mundo, não havia sido introduzido no cosmos, mais precisamente, como diz Romanos 5:12. Estava limitado a Satanás, o autor do pecado. Então o autor do pecado é Satanás, que também é o chefe da terça parte dos anjos que se rebelou juntamente com ele contra Deus. E isso está claro em Apocalipse 12. Se você tem dúvidas sobre essa passagem, aqui no meu canal tem uma playlist de Apocalipse e também tem a playlist Apocalipse perícope por perícope. Na playlist Apocalipse perícope por perícope eu dediquei aí acho que uma aula de 2 horas só para este capítulo 12 de Apocalipse. Se você tem interesse e realmente quer aprender, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo. Ou seja, e aí tem outras passagens também que corroboram essa queda de Satanás, quando ele arrastou, diz lá que o dragão, né, que é Satanás, com a sua cauda, que fala da sua astúcia, ele levou consigo a terça parte das estrelas, que ali representa a terça parte dos anjos. Ou seja, o pecado entrou no cosmos porque o primeiro casal não resistiu à tentação do autor do mal, que é o diabo. Por isso foi necessário que Cristo, o último Adão, viesse para resgatar o mundo, já que todos pecaram, a palavra de Deus diz. Então, primeiro, o pecado entrou no mundo angelical. Mas houve também a entrada do pecado no mundo cósmico. Ao criar Adão e Eva como seres livres, morais, e colocá-los no jardim do Éden, o Criador lhes disse que podiam comer de toda a árvore dali, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, advertindo-os de que morreriam caso
lhe desobedecessem. Ora, se havia possibilidade de eles conhecerem o mal, é porque o mal já existia, embora ainda não estivesse presente na vida humana. Ou seja, o pecado já estava presente no mundo angelical, entre os anjos caídos. Essa terça parte dos anjos que se rebelou juntamente com Satanás. O primeiro casal caiu então no laço do diabo, como diz lá 1 Timóteo capítulo 3, que fala do erro de Satanás, que tem a ver justamente com a soberba. Ele é o autor do pecado, ele se ensoberbeceu. E aí se achou iniquidade nele. Ele quis ser igual a Deus. Subirei ao céu, subirei acima das estrelas. E ali ele queria ser como Deus. Eu subirei ao céu, eu e eu, como diz Isaías capítulo 14. Então veja, o primeiro casal caiu nesse laço. No princípio, mediante o livre-arbítrio, ele, o diabo, que não era o diabo e Satanás ainda, mas pelo livre-arbítrio, porque Deus não o criou como um ser autômato, ele era um ser livre, moral, e Deus permitiu ali que ele usasse o seu poder de escolha, o seu livre-arbítrio, e ele então escolheu deixar de ser a estrela da manhã, como diz o texto sagrado, ou Lúcifer, no latim, portador de luz, como aparece primeiramente na Vulgata, mas também na King James Version, na tradução, na versão de Darby, na própria New King James Version, na Almeida Corrigida Fiel, que é a minha versão preferida. Em todas essas versões e outras, você vai encontrar o termo Lúcifer, que vem do latim, claro, porque vem da Vulgata, que é uma tradução lá de estrela da manhã, como está no hebraico. Então, o diabo ele se ensoberbeceu, na verdade não era o diabo, aí que ele se torna o diabo, ele era Lúcifer. Então, ao se ensoberbecer e tentar usurpar o lugar do Criador, ao contrário do último Adão, o Senhor Jesus, que não teve, diz a Bíblia, por usurpação ser igual a Deus, nós estudamos aqui, mas humilhou-se a si mesmo. Portanto, a obediência do Filho do Homem, que jamais pecou, diz a Bíblia, e ele, como filho, aprendeu a obediência naquilo que padeceu, diz o autor de Hebreus, contrasta com a desobediência dos dois protagonistas da queda. Veja que aqui agora eu estou usando queda no sentido amplo, lato sensu, sentido geral. A queda começando com a queda no mundo angelical, cujo protagonista é Lúcifer, e a queda no mundo cósmico, cujo protagonista é o primeiro casal, na verdade. Eu coloquei Adão como representante, mas Adão e Eva fracassaram, o casal. Adão e Eva. Então, temos que distinguir isso. Quando estudamos sobre a queda, tem a queda no mundo angelical, que depois também, ali o próprio Satanás, ele tenta Adão e Eva, e a queda também ocorre no mundo cósmico. No mundo cósmico. Mas o nosso sentido aqui na lição, mais precisamente, é a queda de Adão e Eva. Mas vamos adiante. O ponto 2, que aí o autor extrai uma parte do versículo 7 de Gênesis 3, foram abertos os olhos de ambos. Essa expressão aí, abrir os olhos, foram abertos, né? Porque foi Deus que abriu os olhos deles. Então, abrir os olhos aqui tem o sentido de perceber, descobrir algo, despertar-se, mas claro, com a ajuda de Deus. Equivale ao cair em si, lá do filho pródigo, lembra que ele caiu em si? Lucas 15, versículo 17. Até então, o primeiro casal desfrutava do paraíso edênico, eles estavam lá no Éden, onde não havia os males do mundo pós-queda. Primeiro, Adão e Eva descobriram que estavam nus, o que nunca foi um problema para eles. Eles andavam ali livremente, nus e tudo normal. Mas quando eles pecaram, eles caíram em si, eles perceberam, eles descobriram que estavam nus. Até então não havia qualquer malícia em sua natureza original. Mas quando eles pecaram, eles passaram a sentir vergonha e se esconderam. Tentaram se esconder da presença de Deus, que sabe de tudo. Ali a Bíblia diz que a morte entrou no mundo por um homem
entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então ali entrou a morte, que nós chamamos, claro, de primeira morte. Biblicamente falando, é a primeira morte, que é a morte física. Veja, primeira morte, porque a segunda morte é, na verdade, quando o ser humano integral, espírito, alma e corpo, condenado ao inferno, depois do juízo final, vai ser lançado no lago de fogo. Isto é a segunda morte, diz a Bíblia. Apocalipse 21, versículo 8. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicários, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E a morte espiritual, ela é no sentido figurado. Ela é espiritual, mas ela é consequência também do pecado. Então, quando a Bíblia diz que entrou a morte no mundo, é a morte física, porque nós já estamos sofrendo os efeitos deletérios do pecado. Fisicamente, nós morremos a cada dia. Claro que tem o momento exato da morte, mas a cada dia nossas células vão morrendo, nós vamos nos deteriorando. Então a morte física entrou no mundo, mas com ela entrou também a morte espiritual, os efeitos deletérios, incluindo-se a morte espiritual, que denota separação do Criador, porque morte na Bíblia sempre significa separação. Morte física é a separação da parte material, que fica na terra, da parte imaterial, que no caso dos salvos vai para o paraíso, espírito e alma, a parte imaterial vai para o paraíso, fica aos cuidados de Deus. E a parte imaterial, no caso dos ímpios, também fica sob o controle de Deus, mas não vai para o paraíso, vai para o Hades. Mas é Deus que está no controle de tudo, por isso que a Bíblia diz, o pó volte ao pó como era, e o espírito, ou a parte imaterial, ali espírito é espírito mais alma. Porque, claro, há uma distinção entre espírito e alma, mas às vezes, de acordo com o contexto, você percebe que espírito pode denotar espírito mais alma e alma também pode denotar alma mais espírito. Porque essas duas partes são distintas, mas são indivisíveis. Já tivemos aqui aulas sobre isso. Então, morte na Bíblia sempre designa separação. Morte física é a separação da parte material, o corpo, da parte imaterial, espírito mais alma. Morte espiritual é a separação de Deus. Isaías capítulo 59 diz o quê? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. Então, morte espiritual é a separação do pecado. Estávamos mortos, diz a Bíblia, em delitos e pecados. Estávamos separados de Deus. E a morte eterna, como eu já falei, é a separação eterna de Deus, é a segunda morte. Então, primeira morte, morte física. Segunda morte, separação eterna de Deus. A morte espiritual não é que é uma terceira morte, porque ela é consequência da primeira. Então, a primeira morte abrange tanto a morte física, que entrou no mundo de fato, mas também a separação de Deus. Só que a salvação é justamente fazer com que o ser humano seja reconciliado com Deus. Então ele não estará mais, salvo em Cristo, separado de Deus. Mas os efeitos da morte física continuam. Isso só vai cessar quando houver a redenção do corpo, ou a glorificação do corpo. Glorificação é a nossa salvação perfectiva, porque a salvação ela tem três aspectos. No passado ela é posicional, estamos em Cristo. No presente ela, por meio da santificação, ela é progressiva, estamos cada vez mais nos santificando. Operai a vossa salvação, diz a Bíblia, em temor e tremor, ou seja, nós estamos nos santificando, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas no futuro ela é perfectiva, é a nossa glorificação. Aí sim o pecado vai estar ausente, porque hoje o pecado está presente. Por isso que nós sofremos os efeitos deletérios do pecado. Mas quando Adão e Eva pecaram, Deus então chamou o primeiro casal e o repreendeu duramente, apresentando-lhe as consequências da sua desobediência. Mas Deus, que é misericordioso, também os vestiu de uma túnica de peles. Ainda sendo misericordioso, antes de pronunciar a sentença para o pecado de Adão e Eva, extensiva a toda a humanidade, o justo juiz anunciou o plano redentor. Qual seria?
o Cordeiro de Deus, viria ao mundo para realizar a obra expiatória. Porque ali Deus disse para Satanás personificado na serpente, Gênesis 3:15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta semente, ou descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a promessa de que Jesus viria para pisar na serpente, para vencer Satanás, para triunfar na cruz. Mas isso seria com sofrimento, por isso que ele teria o seu calcanhar ferido. E aí nós temos o cumprimento disso, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro falou também que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Então, esta obra expiatória, uma coisa importante que precisamos observar, é que ela seria realizada na plenitude dos tempos, mas ela já teria um efeito, ou seus efeitos antecipados, visto que Jesus, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que todos os cordeiros que eram mortos de maneira sacrificial apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus, que ocorreria de uma vez por todas, na plenitude dos tempos. Mas não quer dizer que as pessoas que foram salvas nos tempos do Antigo Testamento, elas foram salvas pelas suas obras ou pelo sacrifício de animais. Não, aqueles animais representavam, na verdade, o Cordeiro de Deus, que seria morto na plenitude dos tempos. Então aquelas pessoas já foram salvas de maneira antecipada. Eu antigamente dizia que a obra de Cristo teve poder retroativo. Eu já vi teólogos também falando isso, mas quando você estuda com mais cuidado a Bíblia, você vê que não é isso bem que aconteceu. Não foi efeito retroativo, não é que aquelas pessoas estavam condenadas, aí Jesus morreu e aí elas foram salvas em seguida. Não, elas já foram salvas antecipadamente pela obra que Jesus ainda realizaria. Por isso que não existe salvação. Tem pessoas que não entenderam bem ainda o que é o dispensacionalismo que nós mencionamos e pensam que nós defendemos um tipo de salvação para cada dispensação. Não, em todas as dispensações a salvação sempre é pela graça. Não existe salvação fora da graça. Mas vamos adiante, o terceiro ponto, a consequência da queda no Éden. Aí eu explico o que é a queda, né? Creio que já ficou claro para você. A palavra queda com Q maiúsculo, né? Ou a inicial maiúscula, aí significa então a queda primeiro de Satanás, a queda de Lúcifer, perdão, que se torna Satanás e seus adeptos. E também abrange a queda de Adão e Eva, então no sentido amplo. No sentido estrito, a queda também tem a ver aí com, especialmente, Adão e Eva, como está na nossa declaração de fé, que a queda é um termo teológico para designar o momento em que o pecado entrou no mundo por meio do primeiro casal. Então aí está toda a explicação, mas só um detalhe, né? Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia deixa claro que houve uma transmissão do pecado a todos os seres humanos, exceto, claro, para o Filho do Homem, o Senhor Jesus, o Verbo de Deus. O Filho do Homem, ele foi gerado pelo Espírito Santo, já estudamos aqui, no ventre de Maria, e evidentemente ele se fez homem sem jamais ter deixado de ser Deus, porque Deus é. Deus não deixa de ser para tornar a ser, então Deus nunca deixou de ser. Tem alguém pregando heresias aí, que a Trindade durante um tempo deixou de ser Trindade, foi como se fosse uma dupla, porque Jesus estava morto. Veja, cuidado com esse tipo de heresia. Deus não morre. Na cruz, quem morreu foi o Filho do Homem. Até porque Deus é Espírito e Deus é imortal. Então Deus não morre. Claro que Deus não morreu, Jesus não... Ah, mas Paulo não falou lá, nós explicamos. Atos capítulo 20, versículo 28, que derramou o seu próprio sangue. Ali é um texto para destacar
a deidade de Jesus, mas quem morreu foi o Filho do Homem. O homem Jesus morreu. Deus não morre, tanto que Jesus realizou a obra enquanto o seu corpo estava na sepultura. A Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra e assim por diante. Mas deixa eu fechar esse parênteses aqui, isso é assunto cristológico que já tratamos. Vamos voltar aqui. Então veja, todos nós, excetuando-se, claro, o Filho do Homem, porque eu faço questão de citar Jesus, porque Jesus é plenamente homem. Não podemos negar isso, isso também é uma verdade bíblica. Mas ele não pecou, claro, nem por pensamentos, porque ele tinha o atributo da impecabilidade. Por isso que a Bíblia diz, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Assim, todos nós, descendentes de Adão, já somos pecadores desde o momento da concepção. Isso é muito claro, não é? Nós éramos, por natureza, diz a Bíblia, filhos da ira. Outro destaque aqui é que, como o pecado é transmitido a todos os homens, nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre isso. Porque, de fato, alguém às vezes não quer aceitar isso. Ah, Adão pecou, eu tenho culpa. Pois é, Deus podia ter feito diferente. Deus podia ter feito assim, bom, já que Adão e Eva pecaram, eu vou pôr um fim, vou pôr termo a esse projeto humanidade. Poderia acabar com tudo. Mas Deus misericordioso, o que ele fez? Romanos 11:32. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, ou debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Então Deus nivelou a todos. Deus fez com que, a partir do pecado de Adão, todos os seres humanos que nascessem, todos os seres humanos que fossem concebidos, melhor dizendo, já seriam concebidos em pecado. Mas todos teriam a oportunidade de ser salvos pela graça do Senhor. Então, como o pecado é transmitido a todos os homens, eu coloquei aí o soberano Deus, que podia ter interrompido o projeto da humanidade, nivelou a todos ao encerrá-los debaixo da desobediência. Herdamos o pecado de nossos antepassados, como eles herdaram de seus pais. Tem sido assim desde Adão e Eva. Após eles terem pecado, só seriam capazes de procriar e de gerar criaturas em iguais condições. Diz Charles Ryer. À luz da Bíblia houve uma imputação, esse termo é importante, imputação do pecado de Adão à sua posteridade. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por outro lado, Deus é misericordioso, não é? Deus é misericordioso. O Verbo, como o Verbo se encarnou para ser o último Adão, como a Bíblia diz, houve também outra imputação, que é uma transferência judicial, não é? Então houve uma transferência judicial do pecado do homem para Cristo. Jesus nunca pecou, mas ele assumiu a culpa, levando os nossos pecados sobre o madeiro, como diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro 2,24. Deus colocou sobre ele a iniquidade de nós todos, diz o profeta Isaías. Assim, da mesma forma, há uma transferência judicial de Deus aos que creem, diz Schaeffer e Walvoord. E o quarto ponto, a extensão do pecado. Veja, o pecado original e os pecados atuais. Aqui é importante, veja, você que tem o meu roteiro, é um brinde aí para você. São assuntos que não estão explicados na lição, até porque o autor não tem um espaço muito grande, mas eu estou aproveitando para explicar. Há uma diferença, pessoas que confundem o pecado original com o pecado atual. Pecado original, todos pecaram, nós herdamos de Adão. O ser humano não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador, é como a macieira. Não é o fato dela dar maçã que a torna uma macieira, não, ela já é macieira, então ela dá maçã. Então nós temos o pecado original. Só que esse pecado original, que passou a todos os homens, no caso dos salvos, claro, a Bíblia diz que todos pecaram, né? Provérbios 20, versículo 9, quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo todo o meu pecado? Todos pecaram. O salmista também falou que Deus, olhando para o céu, viu que todos se desviaram. Então não havia um justo sequer. Pecado original, né? Então a Bíblia é clara quanto ao pecado original. E aqui tem a explicação sobre o pecado original. Todos pecaram, não há um sequer que não seja pecador, não há um justo sequer. Eu cito aí também
mais um teólogo, né, que explica claramente essa questão aí do pecado original. Mas os pecados atuais são os pecados que nós, mesmos salvos, podemos vir a cometer. O ideal, claro, é que não pequemos. Mas nós temos uma natureza caída. Paulo falou, eu vejo dos meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que habita em mim. Miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer faço, logo não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Nós somos pecadores por natureza. Mas a Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Quando você tem comunhão com Deus, você não está entregue a uma vida de pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, diz João. Não peca, no sentido de que não vive na prática do pecado. Mas o mesmo João também falou, filhinhos, não pequeis. Mas se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, são os pecados atuais. Não vá confundir o pecado original, que torna todos iguais, Deus nivelou a todos. Que alguém pode dizer, eu não fumo, eu não bebo, eu nunca matei ninguém, eu não roubo e tal, e eu sou uma pessoa do bem. Mas é pecador por natureza, porque o pecado original passou a todos. E mesmo esse que diz que não peca tal, tem outros desvios que nem ele reconhece, mas Deus sabe. Deus sabe que a nossa natureza é uma natureza caída. Mas aquele que é salvo, ele pode vir a cometer pecados, né? São pecados atuais, porque o pecado ainda está presente, ainda nós não fomos glorificados. Então é isso que eu explico aí, o pecado não deve ter domínio sobre nós, né? Como diz Schaeffer e Walvoord. E aí eu coloquei também os efeitos da queda, que são extensivos, sobretudo, mas também são intensivos. A isso se chama depravação total. Com a entrada do pecado no mundo ocorreu a chamada depravação total, a qual é extensiva sobretudo, mas também intensiva. Além de o pecado ter sido transmitido a toda a humanidade, ele se estende à totalidade do tripartido ser humano, do nosso tripartido ser. A Bíblia diz que nós somos tripartidos, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Então nós somos tripartidos. Então o pecado ele não atingiu só o corpo, ele atingiu a alma. E a alma onde está o intelecto, o sentimento, a vontade, atingiu o espírito também. Há pecados do espírito, Paulo falou, segundo aos Coríntios capítulo 7. Mas quando nós somos regenerados, claro, tudo isso é transformado. Nós passamos por uma transformação total, nós recebemos a justificação, a regeneração e a própria santificação, porque a salvação plena ela tem essas três bênçãos, regeneração, justificação e santificação. Mas continuamos ainda com o germe do pecado e por isso que temos que nos santificar e ter comunhão com Deus. Por quê? O pecado, eu coloquei aí, além de o pecado ter sido transmitido a toda a humanidade, ele se estende à totalidade do ser humano, visto que corrompeu, mas não destruiu. A imago Dei, a imagem de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O pecado não destruiu essa imagem, mas ele corrompeu, mas não destruiu, corrompeu, afetando a nossa capacidade de fazer boas escolhas. Então eu, por mim mesmo, não posso escolher a salvação. Nós estamos mortos, diz a Bíblia, em delitos e pecados. Eu preciso ser capacitado pela graça divina. Mas quem escolhe sou eu. Quem escolhe é você. Porque Deus não fez autômatos. Mas primeiro ele nos capacita. Por isso que a graça de Deus é chamada de graça preveniente. Porque ela vem antes. Ela nos capacita. Pela palavra que é pregada, o Espírito Santo aplica a palavra ao coração, ele nos convence. Ele convence o pecador, aí no sentido não de graça irresistível, como dizem os calvinistas, mas é uma persuasão. Mas ao fim e ao cabo a pessoa ela não é obrigada. A salvação não é uma imposição. A salvação ela é proposta e não imposta. Então isso é muito importante. Para esse ser salvo, não é, o ser humano, ele precisa, então, antes de tudo, ser alcançado pela graça de Deus, preveniente e capacitadora.
Assim, veja quantos versículos que eu não leio, que eu gostaria de ler, mas a aula ficaria muito longa, mas você pode e deve ler. Olha aí, ó. Você que tem o roteiro, olha quantos versículos. Assim, o ser humano, quando alcançado pela graça, a graça preveniente de Deus, ele estará apto mediante o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio ele não foi destruído. A pessoa pode ainda fazer escolhas. Claro, no que tange a salvação, a pessoa precisa primeiro, que a iniciativa da salvação sempre é de Deus. Então o Espírito Santo convence o pecador, persuade. Mas é ele que vai escolher o caminho da vida. Por isso que a Bíblia diz, Jesus falou, entrai pela porta estreita, porque larga a porta, passou o caminho que conduz à perdição e são muitos que entram por ele. Veja, ele insiste para que o ser humano entre pela porta estreita, pelo caminho estreito. O Espírito e a esposa dizem vem, quem ouve diga vem, quem tem sede venha. E quem quiser, veja, quem quiser, tome de graça da água da vida. Diante do exposto, a depravação total deve ser entendida de maneira extensiva antes do que intensiva, pois se ela destruiu, se o pecado, se a queda destruiu a capacidade do ser humano de distinguir o bem do mal e escolher o bem antes do mal, então teria destruído a própria capacidade do ser humano de pecar. Pois um ser sem faculdades morais e sem capacidades morais não é, de forma alguma, um ser moral. Em vez disso, é amoral. Então veja como os calvinistas extremados se equivocam quando eles dizem que o ser humano não pode tomar nenhuma decisão, não tem mais livre-arbítrio quanto à salvação e tal. Então, veja que o pecado nos transformou em seres amorais? Não. Nós continuamos sendo seres livres, morais. Nós só estamos corrompidos, o ser humano, de maneira geral, ele está corrompido a ponto de não poder fazer essa escolha por conta própria. Mas quando capacitado, aí sim, ele pode. Mas não quer dizer que ele vai ser obrigado, não é uma graça irresistível. Ele vai ter oportunidade. Tem pessoas que mesmo iluminadas, mesmo capacitadas, dizem não, são duras, rejeitam. Ah, mas aí, não é possível resistir à graça. É possível porque Deus não fez autômatos. A decisão é do ser humano, ao fim e ao cabo. Ele é capacitado. Por isso que ninguém vai ter desculpa naquele dia. Ah, porque eu não tive oportunidade. Terá tido. E Deus vai mostrar isso porque a Bíblia diz que os livros vão se abrir. Segundo tópico, rapidamente, porque esse primeiro foi longo, hein? A heresia que nega o advento do pecado. Aí você tem o pelagianismo, né? O pelagianismo, em linhas gerais, é aquela heresia que nega o pecado original. Ou seja, o ser humano é bom, o ser humano pode fazer boas escolhas, então veja como isso é antibíblico, porque a própria Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então, como Assembleia de Deus, aqui é um esclarecimento importante que eu coloquei, como a Assembleia de Deus muitas vezes tem sido chamada de modo injusto, de pelagiana ou semi-pelagiana por alguns calvinistas que ainda desconhecem a nossa doutrina, é importante explicarmos com clareza o que é e quando surgiram o pelagianismo, o semi-pelagianismo e também o arminianismo, porque há pessoas que confundem pelagianismo com arminianismo. O arminianismo é a nossa posição. Então a Assembleia de Deus, ela recebeu como herança, claro, de Armínio, de Wesley, o arminianismo. A nossa soteriologia, ela é arminiana, por assim dizer. Claro, ela é antes de tudo bíblica. Mas a nossa posição se alinha em grande parte com o pensamento de Armínio e Wesley. Então, essa herança armínio-wesleyana não pode ser desprezada por nós que somos assembleianos. Então, é importante nós explicarmos aqui, que Armínio e seus seguidores, os chamados remonstrantes, eles rejeitaram o pelagianismo e também o semi-pelagianismo, porque os arminianos consideram tanto o pelagianismo como o semi-pelagianismo heresias, como diz Roger Olson, um grande teólogo arminiano. O conteúdo histórico aqui, para você que tem meu roteiro, veja que isso é um brinde para você. Então, eu defino o que é o pelagianismo, o que é o semi-pelagianismo e o que é o arminianismo, a nossa posição. Então, o pelagianismo
Basicamente, é uma heresia que foi criada por um homem chamado Pelágio, de Bretanha, que viveu lá entre o fim do século IV e o início do século V. Era um monge, escreveu sobre o pecado, livre-arbítrio, sobre a graça, e ele, de maneira geral, o que ele fez? O seu principal erro foi negar o pecado original. Negar que o pecado original tem efeito no sentido de ser transmitido a toda a humanidade. Agostinho, que é o pai do calvinismo, se opôs a ele. Claro que Agostinho, por outro lado, ele defendia a eleição incondicional, que é outro desvio. Mas acabou prevalecendo o pensamento de Agostinho contra o que de fato é uma heresia, o pelagianismo, porque negar o pecado original, isso aí nega o plano da salvação e diminui o sacrifício de Cristo, porque Cristo veio ao mundo justamente por causa do pecado original para morrer em nosso lugar. Já o semi-pelagianismo foi uma tentativa de fazer uma síntese entre as ideias de Pelágio e as ideias de Agostinho, tentar ali pôr panos quentes, ou passar pano, como se diz hoje, tal, o famoso deixa disso, vamos tentar resolver isso amigavelmente e tal, e não podemos brincar com heresia, mas o semi-pelagianismo é uma forma mais suave de pelagianismo, porque, veja aí, Pelágio foi considerado herege no concílio de Éfeso, a despeito de o foco dos debates, como já vimos, ter sido a cristologia. Então, outro teólogo, que é o Cassiano, ele tentou aí fazer uma ponte entre pelagianos e agostinianos, dando origem ao chamado semi-pelagianismo, que também é chamado às vezes de semi-agostinianismo, que tem uma semelhança, claro, mas tem uma pequena diferença que eu explico aí, né? Mas, em linhas gerais, o que nós podemos dizer sobre semi-pelagianismo e semi-agostinianismo? Embora muitos eruditos prefiram dizer que são termos sinônimos, na primeira proposta, o semi-pelagianismo, a salvação começa a partir da vontade humana, mas é assistido por Deus. Não é que Deus tem iniciativa, é o próprio ser humano, mas ele é assistido por Deus. Então aí você já vê um desvio. Na segunda proposta, que é o semi-agostinianismo, Deus coopera com a vontade, mas é ele, Deus, veja aí, prevalece mais. É uma posição mais próxima do arminianismo, mas não é o arminianismo, mas acaba sendo mais próxima do arminianismo, ou seja, Deus é que dá o start, a iniciativa é de Deus. Mas é importante dizer que o semi-pelagianismo foi rechaçado no concílio de Orange, em 529. E o arminianismo, a nossa posição, veja, Jacobus Arminius, um teólogo holandês, que foi aluno de Beza, sucessor de Calvino, lá em Calvino de Genebra, né? Ele foi um teólogo que viveu no período da Reforma, século XVI. Embora ele tenha morrido no século XVII, mas ele viveu boa parte do tempo no século XVI. Ele tentou fazer uma reforma dentro da reforma, mas ele sofreu grande oposição de um colega da universidade chamado Gomarus, que o acusou de pelagiano. Mas Armínio acabou morrendo no auge desse debate, e os seus seguidores, os arminianos, também conhecidos como remonstrantes, eles são chamados assim porque eles apresentaram um documento chamado Remonstrância, que vem do holandês, vem também do francês, remontrance, né? Protesto, objeção, um ato de oposição que foi publicado inicialmente em 1610, apresentado ali pelos remonstrantes, em uma conferência, né, na Holanda, e depois também foi alvo de debate no Sínodo de Dort. E ali os arminianos ou remonstrantes foram considerados hereges e tiveram que fugir da Holanda, acabaram sendo acolhidos na Inglaterra, também nos Estados Unidos, e um arminiano famoso, né, é John Wesley. Né? John Wesley, ele dizia que era arminiano e tal, então isso é uma prova de que o arminianismo não é uma heresia, porque ninguém menos que John Wesley era arminiano. Tem outros aí, veja, tem todo o conteúdo histórico aqui,
Também o conteúdo doutrinário, né, as heresias pelagianas, já falei que em linhas gerais tem a ver com a negação do pecado original. Os desvios semi-pelagianos. Mas, irmão Ciro, por que o irmão chama o pelagianismo de heresias pelagianas e o semi-pelagianismo fala desvios? Porque eu, na verdade, considero o semi-pelagianismo mais suave do que o pelagianismo. O pelagianismo é uma heresia completa, negar o pecado original. Agora, o semi-pelagianismo, muitas vezes a pessoa é leiga, ainda não estudou profundamente. Eu vou até confessar um pecado. Eu mesmo, quando eu era novo convertido, quando eu estava começando na fé, eu pregava muitas vezes mensagens que hoje, olhando, eu considero semi-pelagianas. Como, por exemplo, olha, dê um passo para Deus, Ele vai dar 2 para você. Então eu colocava a iniciativa no pecador. Mas era uma maneira de eu mostrar que a pessoa tinha e de fato tem que tomar uma decisão. Mas isso não deixa de ser semi-pelagianismo. Então, para Cassiano, o homem é pecador, mas tem uma força remanescente, mesmo seu estado caído, depravado, para iniciar a salvação através de sua vontade. Então, acaba desviando aí do que a Bíblia diz. A ortodoxia arminiana, a nossa posição oficial, o que ela diz? Né? É importante, então, destacar que afirmar que o arminianismo é sinônimo de pelagianismo, ou mesmo semi-pelagianismo, é ignorância ou desonestidade. Porque a Assembleia de Deus herdou dos remonstrantes e também dos wesleyanos os 5 pontos soteriológicos, que eu já citei aqui em outra ocasião, né? Sintetizados no acrônimo em inglês FACTS. Freed by grace to believe, ou seja, livres pela graça para crer. Atonement for all, que é expiação para todos, Jesus morreu por todos. Conditional election, que é a eleição condicional. Total depravity, porque nós cremos que o ser humano ele realmente está caído e a natureza, ou melhor, a imago Dei, ela foi corrompida, mas não destruída. Isso é depravação total, porque atingiu todo o nosso ser, espiritual e corpo. E security in Christ quer dizer que a segurança existe, a segurança da salvação, mas somente em Cristo. Esses 5 pontos do FACTS, esse acrônimo FACTS, é uma resposta ao acrônimo TULIP, dos calvinistas, né? Total depravity, eles também defendem a depravação total, só que no caso deles, a depravação total é muito mais intensiva do que extensiva. Ou seja, eles dizem que o ser humano não é capaz de nada, ou seja, não tem livre-arbítrio para escolher. A salvação ela é imposta. E só um grupo seleto de eleitos que é salvo. Se você não é eleito, né, e como saber quem é eleito? Os próprios calvinistas, eles podem garantir que eles são eleitos? Então veja que isso está fora da Bíblia, né? Então, existe a depravação total, mas o ser humano, ele, claro, quando ele é capacitado pela graça, ele pode escolher. Então, o TULIP dos calvinistas, então, envolve aí o T de total depravity, o de unconditional election, eleição incondicional, né, que eles creem que é eleição incondicional, limite da atonement, ou seja, expiação limitada, Jesus morreu só por um grupo limitado de eleitos, e o irresistible grace, a graça é irresistível, porque a salvação ela é imposta, não tem como dizer não, né? Isso aí contraria o que diz Hebreus 3, 14 a 15, Hebreus 6, 4 a 6, Hebreus 10, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e assim por diante. E a última letra, P, Perseverance of the Saints, ou seja, a perseverança dos santos, que em linhas gerais é o que eles dizem, que uma vez salvo, salvo para sempre. Quem é salvo vai perseverar até o fim, se desviou é porque nunca foi salvo. Então, são aí os argumentos calvinistas. Mas os remonstrantes se opuseram a isso, e daí vem o nosso FACTS, né? Freed by grace to believe, atonement for all, conditional election, total depravity e security in Christ, como eu expliquei. Os remonstrantes, aproximadamente 45, ministros lá da Holanda, assumiram a causa de Armínio, que morreu muito cedo, como eu falei. Destacam-se aí Simão Episcópio e também o próprio Hugo Grotius. Aí tem a explicação. A resposta bíblica ao pelagianismo e também ao semi-pelagianismo qual é?
A palavra de Deus responde às heresias pelagianas e aos desvios semi-pelagianos da seguinte maneira. Primeiro, o homem é pecador por natureza, não podemos negar, não há como negar a verdade bíblica da queda, do pecado original. E a salvação ocorre exclusivamente pela graça. O ser humano recebe a salvação, mas ele não participa na geração da salvação. Não é ele que dá o primeiro passo, não. É Deus que sempre tem iniciativa para salvar o pecador, capacita. Jesus falou sobre o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele age no sentido de persuadir, mas somos nós que escolhemos, claro, mas tendo sido capacitados pela graça salvífica. Então, a depravação do homem é total e a iniciativa para a salvação é sempre de Deus, que capacita o ser humano para crer e se arrepender. Ele não impõe a salvação, mas capacita o homem para recebê-la. Segundo ponto, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Aqui o autor destaca então que a doutrina pelagiana, o autor das lições bíblicas, né, pastor Ezequias Soares, ele destaca nesse ponto que a heresia pelagiana, que nega o pecado original e sua extensão, não é um desvio inocente da ortodoxia, é bom que se diga. Por quê? Porque relativiza a importância da obra expiatória de Jesus, porque se não existe pecado original, por que Jesus veio ao mundo? Olha aí, se não fomos afetados pela queda, Cristo teria morrido em favor de quem? O Alcorão, um livro que foi pretensamente revelado ao profeta do islamismo, Muhammad, na primeira metade do século VII, parece ter sofrido influência de várias heresias condenadas pelos concílios ecumênicos, como o próprio pelagianismo, né? Porque esse livro você vai ver que ele nega a crucificação de Jesus. Aí eu coloquei a citação da Sura, que no árabe é capítulo, né? Sura 4, aí os versículos 157 e 158 negam o sacrifício de Jesus. Entretanto, a obra da cruz de Cristo, embora ela seja loucura para os que perecem, né? Paulo falou, os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Então, é loucura para os que perecem, mas para nós somos salvos ao poder de Deus. Por isso, nós pregamos Cristo crucificado, ou seja, nós pregamos a obra redentora. E o terceiro e último tópico, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Aí o autor sempre finaliza citando o que, ele já citou o islamismo, mas ele cita também o perigo dessa heresia nas seitas pseudo-cristãs e até mesmo no nosso meio, porque existem heresias que vêm de fora e existe aquelas que surgem entre nós. Só que entre nós, o mais perigoso mesmo é o semi-pelagianismo, não é propriamente o pelagianismo, porque você dificilmente vai encontrar alguém no nosso meio negando o pecado de Adão e Eva, o pecado original, mas você vai ver alguém pregando, como eu, inclusive, já preguei no início da minha fé, dê um passo para Deus, ele vai dar dois para você. Isso é semi-pelagianismo, não é? Então, pensamentos pelagianistas em nossos dias. Por que os arminianos são chamados... Aí eu coloquei uma explicação, porque os assembleianos, às vezes por causa de pregações de leigos, às vezes são classificados como pelagianos, ou até semi-pelagianos. Então eu coloquei a pergunta, por que os arminianos são chamados injustamente de pelagianos ou semi-pelagianos? A partir do século XVIII, aqui, isso é importante, o arminianismo que nós defendemos é o arminianismo clássico. O arminianismo clássico é o arminianismo dos remonstrantes e de Wesley, John Wesley. Mas houve também o surgimento, ao longo da história, de um arminianismo liberal. Então, os críticos, muitas vezes, eles colocam tudo no mesmo bojo, como se todos os arminianos fossem liberais. Então, isso eu explico. A partir do século XVIII, o arminianismo se dividiu em dois grupos, o clássico e o liberal. Os críticos geralmente não fazem essa distinção, de modo desonesto acusam os arminianos de pregar a salvação pelas obras. Aí eu explico. O que é o arminianismo clássico? É aquele que é fiel ao pensamento de Armínio. Se você tem dúvida, leia as obras de Armínio, que a CPAD publicou. Obras às vezes difíceis de ler e tal. A linguagem do autor não é uma linguagem muito fácil,
Mas se você quiser aprender, leia, estude, vá direto na fonte para você ver que Armínio não era nada pelagiano nem semi-pelagiano. Então o arminianismo clássico é fiel ao pensamento de Armínio, dos primeiros remonstrantes e também de Wesley e seus herdeiros. Uma clara prova, né, de que nem todos os arminianos se tornaram liberais é o próprio John Wesley, como eu falei. O arminianismo liberal, por sua vez, tem como ênfase o livre-arbítrio, porque o arminianismo, a rigor, ele não tem como ênfase o livre-arbítrio, ele não condena o livre-arbítrio, mas ele fala da importância de o ser humano ter o seu arbítrio liberto. Por isso que tem aquele ponto, freed by grace to believe, porque nós precisamos ser capacitados. Agora, o arminianismo liberal, ele tem uma ênfase no livre-arbítrio. E eu percebo que os calvinistas, quando eles vão criticar o arminianismo, eles sempre falam do arminianismo liberal e não do arminianismo clássico. Porque se eles estudassem com mais cuidado, eles iam ver essa diferença. Então a ênfase do arminianismo liberal recai sobre o livre-arbítrio, que é alicerçada, por sua vez, no iluminismo. No século XVIII, muitos arminianos, por influência aí desse autor, Philip, abraçaram o liberalismo teológico e glorificaram a razão. O arminianismo liberal, um falso arminianismo, então tem recebido várias críticas justas, né? Temos que reconhecer. O próprio Jonathan Edwards criticou, mas ele criticou o arminianismo liberal, e não o que é um pseudo-arminianismo, e não o arminianismo clássico. O pelagianismo presente em movimentos pseudo-cristãos. Aí o autor faz menção do kardecismo, da ciência cristã e do mormonismo, que são seitas pseudo-cristãs. O kardecismo, cujo heresiarca é o francês Allan Kardec, considerava-se cristão, mas é um movimento reencarnacionista, que, portanto, claro, nega a própria queda e a obra redentora de Jesus, porque a reencarnação não combina com a obra redentora, né? Porque a pessoa tem que ficar passando pelo processo kármico, reencarnando até atingir a perfeição, até atingir a iluminação também, como diz no budismo. E isso não é bíblico, né? A pessoa, na verdade, ela é liberta pela obra de Cristo. Quanto à seita da ciência cristã, fundada por Mary Baker Eddy, inclusive eu visitei a sede dessa seita lá em Boston, numa certa ocasião, e eu fiquei impressionado com como aquilo ali é grande e como aquilo ali realmente é algo assim que chama atenção, monumental, né? E só que não tem nada de ciência, tampouco de cristã. Por quê? Porque Mary Baker Eddy, ela cria que Jesus morreu, veja, para salvar os homens da crença de que eram pecadores. Então ela negava o pecado. O homem já é perfeito. E aí ela abraçou também o panteísmo. E veja que Mary Baker Eddy, ela teve uma origem, ela chegou a frequentar a igreja congregacional, mas infelizmente ela se perdeu. Finalmente o autor cita a teologia mormon, o mormonismo, que é uma coxa de retalhos. Defende a morte de Cristo, defende que a morte de Cristo resgatou os homens dos efeitos da queda, então eles não negam a queda, mas eles fazem distinção entre a salvação geral e a salvação pessoal. A obra de Cristo só salva os homens da salvação geral, mas essa não é a salvação propriamente dita. A salvação propriamente dita, que é uma salvação pessoal, depende das obras. Então aí está a heresia. Aí eu finalizo dizendo, estejamos prontos para evangelizar os adeptos dessas seitas pseudo-cristãs, pelas quais Jesus também morreu, o autor destaca isso também. E aí ele tem um último ponto, que é o perigo. Qual é o perigo? O perigo maior não é nós abraçarmos essa heresia gritante, perigosa, que é o pelagianismo, que diminui o sacrifício de Cristo. O perigo está justamente em nós aceitarmos o semi-pelagianismo, que é o mal misturado com o bem. E o mal misturado com o bem muitas vezes é pior do que o mal declarado, não é? Então esse desvio da ortodoxia, inclusive diz Roger Olson, é a teologia padrão da maioria dos cristãos evangélicos estadunidenses. Isto é revelado na popularidade dos clichês, como, olha aí, eu confessei meu pecado e Olson também escreveu sobre isso. Dê um passo para Deus, Ele dará 2 para você. Então lembremos-nos de que o mal misturado com o bem, como eu falei,
é pior do que o mal declarado. Cabe a nós, assembleianos devidamente instruídos, orientarmos o nosso povo quanto às doutrinas bíblicas constantes da nossa declaração de fé. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, então curta. Aqui tem também, você que é membro do meu canal, tem as referências, aí tá vendo? Ó, Frank Arrington, Gerald Bray, a nossa declaração de fé, a obra que eu citei de Louis Perry Chafer e John Alvor, né, principais temas da Bíblia, Justo Gonçalves, a parte histórica, Norman Geisler, Eleitos Mais Livres, Charles Hodge, uma grande teologia sistemática, Tramper Longman, terceiro, Alderi Matos, Floyd McElvin, e assim vai, John Mackenzie, Richard Miller, Raimundo de Oliveira, olha aí, ó, Seitas Heresias, Roger Olson que eu citei, e vários outros, o próprio mestre Ezequias Soares, Simon Turpin, essa obra muito boa, Adam First and the Last, né? Uma obra que eu adquiri quando eu visitei a réplica da Arca de Noé, lá no Kentucky, né? E eu fiquei maravilhado com aquilo, tinha uma livraria e eu achei esse livro que é uma preciosidade, pena que só tem em inglês, Adam First and the Last. É um livro que fala sobre a cristologia e também fala sobre a doutrina do pecado, muito importante, eu citei aí. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, se você quiser aprender mais e ter esse roteiro, e não somente esse roteiro, mas ter acesso a todo o nosso acervo, torne-se membro do canal, clicando no link constante dessa descrição aqui do vídeo, ou no botão Seja Membro. E quando você se tornar membro, aí você clica em Ver Benefícios, ou na aba Comunidade ou Assinatura, você tem o link da pasta de membros para ter acesso a todo o nosso acervo, e ali você vai ver também os vídeos que são exclusivos para os membros do canal. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.